Porque quando a gente olha para as pesquisas que a gente tem à disposição, todas elas convergem para o mesmo lugar. Independente da geografia, independente da indústria e independente da maturidade profissional, todas as pesquisas sobre satisfação barra felicidade convergem para o mesmo lugar. Esse lugar é o seguinte, Alex: a maior parte das pessoas são insatisfeitas barra infelizes com seus trabalhos. De todos vocês que estão escutando a gente falar aqui hoje, estatisticamente, 60% de vocês caem na categoria do estou insatisfeito barra infeliz com o meu trabalho. Isso é um fenômeno global, né? Eu não achei até hoje nenhuma exceção para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô super feliz hoje, orgulhoso e honrado, porque esse é o nosso 10º episódio da primeira temporada do Um Impossível por Vez. Alex, eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer pela parceria nesse projeto aqui. A gente começou esse podcast para que a gente pudesse chamar nossos amigos, ter conversas inspiradoras e oferecer essa oportunidade para a nossa audiência de escutar essas conversas. E, cara, a gente passou aqui nos últimos meses com pessoas que nos inspiram demais. A gente teve o Melma, a gente teve Rick Lima, a gente teve o Dani Silva, Marina Proença, Pedrinho, Lourenço Bustani, a Cássia Morena, Rodrigo Cartacho, Gui Bonifácio. E hoje, para fechar com chave de ouro essa primeira temporada, Luciano Santos, cara. Então, Alex, poxa, obrigado pela parceria aqui. Tô super feliz. E você, cara, como você chega hoje aqui para essa nossa conversa? Porra, obrigado você por ter topado. Isso surgiu, a gente estava tendo esse papo nos bastidores aqui, explicando para o Luciano da onde, qual é a origem do podcast. E isso surgiu essencialmente de uma conversa aqui que a gente teve, sei lá, talvez maio, por aí, batendo um papo, refletindo sobre o que a gente estava fazendo da vida, o que buscava, e muitos interesses em comum, e veio esse apetite por fazer alguma coisa junto, mas que fosse algo que permitisse uma jornada exploratória de cada um. Que não fosse algo assim, poxa, full time, dedicado, 100%, que existisse um comprometimento, mas que fosse um comprometimento leve e que trouxesse aprendizado, crescimento, que expandisse a nossa rede e que expandisse as nossas perspectivas. Então, cara, eu estou muito feliz. Obrigado por ter topado a parceria e estou cada vez mais comprometido, porque é algo que me alimenta tanto. Acho que além dos feedbacks da audiência que cresce, que fala que se inspirou, que aprendeu alguma coisa, é o meu próprio crescimento. Depois de cada gravação, eu me sinto outra pessoa, cara. Eu saio sempre iluminado. Então a jornada tem sido muito rica. Obrigado você por ter topado mais uma vez. E coisas tão ótimas, cara, aquela correria de final do ano, apesar de eu estar do outro lado do mundo, num momento diferente, eu sinto a correria aqui também. As crianças finalizando a escola, daqui a pouco a gente se muda, então a gente vai sair de Ubud, que é esse lugar lindo, espiritual, central na ilha de Bali. Eu tô doido para voltar pra praia, cara. Eu adoro a montanha e, puxa, eu tenho muito a agradecer, sou privilegiado por estar morando num lugar cercado e abraçado por natureza, mas eu sou da praia. Eu sou aquele cara que quando no Brasil e morando em Florianópolis, no bairro do Campeche, de frente para a praia, eu sou o louco da praia. Se eu posso, eu vou 3 vezes por dia na praia. Eu faço reunião caminhando na praia. Eu vou surfar de manhã, respirar ao meio-dia e fazer uma reunião no fim de tarde. Então, eu tô morrendo de saudade da praia, então a gente vai aproveitar. Daqui a 10 dias a gente empacota tudo e se muda para outro lugar aqui de Bali, agora de frente ao mar, para poder curtir a praia de novo. Então, tudo ótimo e também super honrado por ter esse convidado que eu acompanho, que eu conheço muito antes dele me conhecer e que eu acompanho conteúdo nas redes sociais. Comprei o livro, li o livro. Que leitura gostosa, Luciano. Poxa, cara, leitura prática, objetiva, didática. Poxa, eu sou um cara de 41 anos, muita experiência de carreira,
e me identifiquei com 100% do que você trouxe. Então, acho que teu livro é um presente aos brasileiros, cara. E rufem os tambores. A gente consegue com a edição botar alguma vinheta melhor que essa, eu imagino. Mas foi o melhor que pude fazer aqui. Luciano Santos, por favor, cara, seja muito bem-vindo ao Impossível por Vez, Lu. Primeiro, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado, Alex. Prazer em te conhecer também, Alex, aqui nesse papo. Você falou algo que me tocou muito, compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente vive, principalmente nós, os privilegiados, que a gente teve muita oportunidade de estar em alguns lugares que nem todo mundo vai conseguir estar, de ter aprendido algumas coisas, de ser aberto ao novo, de ter conseguido um certo conhecimento. Eu falo que, às vezes, eu me sinto até na obrigação de repassar esse conhecimento. Eu vou dar até um spoiler aqui, Alex, né? Você falou obrigado por ter comprado o livro e ter lido o livro. Às vezes as pessoas me perguntam: Luciano, o seu livro, como você fez seu livro? Eu falo que eu fico até com um pouquinho de vergonha de falar meu livro, né? E não me entendam mal, o livro é meu, sou formado em letras, eu adoro escrever, cada palavra que está dentro desse livro veio de mim, eu escrevi o meu livro inteiro. A gente tem outras metodologias para fazer livro hoje, mas eu optei por escrever o meu livro inteiro. Mas eu falo que dá uma vergonha porque, ao mesmo tempo que eu escrevi, que esse livro nasceu de mim, ele me foi dado pelas pessoas. Então, eu falo que esse livro, ele é fruto das milhares e milhares e milhares de interações que eu tive com as pessoas, ou no meu papel de mentor, ou no meu papel de produtor de conteúdo, ou no meu papel de líder. Eu falo que eu, com o tempo, passei a enxergar todas aquelas dores do mundo corporativo, porque o mundo corporativo pode ser um lugar muito dolorido, né? Passei a enxergar todas aquelas dores, e isso, em determinado momento, começou a clusterizar, começou a criar grupinhos. E eu pensei, eu preciso achar uma maneira mais escalável de levar todo esse conhecimento, esses casos, essas boas práticas para as pessoas. Então, 90% do que está no livro me veio através dessas interações que eu tive com outros profissionais. Olha que coisa legal. E eu falo que, lógico, eu tive ali o carinho e talvez a criatividade de transformar isso numa narrativa e numa história única, mas esse livro não aconteceria se não fosse pela interação entre as pessoas, né? E é isso que eu mais gosto dele, ele é da vida real. Ele veio da fonte da dor, da fonte da insatisfação, né? E é só lógico, é uma tentativa, Alex, tentativa de tentar levar ali algumas ferramentas, né? A gente sabe que existem muitos outros perrengues no mundo corporativo e muitas outras coisas importantes que a gente quer falar. Mas voltando, já dando spoiler, mas voltando, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Ô Lu, só um comentário aqui sobre o livro. Bom, a gente ainda não falou o nome do livro, né, cara? A gente é ruim de marketing, então tá aqui, não só falando como, poxa, seja egoísta com a sua carreira, um livraço, recomendo que leiam. O Luciano, aí eu vou dividir aqui, eu tive a sorte, o privilégio de ter o Luciano como um chefe meu, quando eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo em 2008, o Luciano foi a primeira liderança que eu tive aqui no momento de vida, em que eu saía da casa dos meus pais, aquela confusão danada, e, poxa, o Luciano me recebeu como um líder no verdadeiro conceito da palavra. Eu lembro que meus pais foram conhecer o escritório do Google e falaram, poxa, o teu chefe é bom, hein? E eles chamam de chefe, mas eu chamo de líder. E, cara, escutar isso dos meus pais numa visita que eles fizeram ao escritório, para mim foi sensacional. E as histórias que o Luciano conta aqui nesse livro, eu consigo vê-lo, de fato. Então, quando você fala, poxa, essas palavras são todas minhas, eu tenho certeza absoluta, porque eu tive o privilégio de conviver com você por talvez 4 anos ali no comecinho da minha carreira, e eu reconheço muito disso, do que está escrito aqui na tua liderança. Cara, o nosso podcast, a gente divide em 3 blocos grandes, assim, normalmente a gente oferece alguma estrutura para essa conversa. A ideia não é que a conversa seja presa a esses blocos, que ela flua à medida que a gente for abrindo novos caminhos aqui. A gente tem essa liberdade, essa abertura para que a gente possa percorrer os caminhos que vão aparecendo ao longo da conversa, mas inicialmente a gente propõe, como quebra-gelo, uma apresentação sua, em que você possa dividir com a gente e com a nossa audiência. Aliás, já convido vocês a clicarem aí nos sininhos que vocês estão vendo pela tela. Suas experiências formativas, aquelas experiências que fizeram você ser quem você é hoje e que, eventualmente, você ainda não compartilhou em eventos, imprensa. Então, por favor, Lu, quem é
você, da onde você vem, conta a sua história pra gente. Pô, cara, que desafio. Vamos lá, contar a nossa história. Eu acho que a parte óbvia tá toda lá na internet, na minha biografia, né? E eu posso até finalizar com ela, mas eu acho que o que eu posso oferecer, Thiago, o Luciano Santos é um cara que veio da periferia, né? Eu cresci numa cidade chamada Osasco, em São Paulo, né? Bem periférica, né? Bem rua de terra, bem periferia mesmo. E eu falo que isso é parte de mim e sempre vai ser, né? Eu sou filho de um comerciante, né? Meu pai sempre foi um cara inquieto, né? Meu pai é um nordestino, meus pais, na verdade, né? Nordestinos que vieram lá do Nordeste, ali no meio, final da década de 70, né? Aquela migração que teve os torneiros, né? Os profissionais daquelas indústrias, aquele boom que teve industrial aqui em São Paulo. Então, meu pai veio com essa leva, e aí ele sempre foi meio inquieto e foi empreender. E aí eu fui esse cara que nasceu na periferia com um pai empreendedor, que assim, eu tenho umas memórias muito engraçadas. Eu lembro que a cada plano econômico que surgia, meu pai falia. Ele se reinventava de novo. Aí primeiro ele estava vendendo panetone, aí depois ovo de Páscoa, aí depois produtos chineses, aí depois capturador de mosquito, jaqueta, sempre fazendo alguma coisa. Daí eu cresci nesse imbróglio e muito cedo eu comecei a trabalhar com ele. E aí meu pai, ele tinha uma loja itinerante, não era uma loja fixa. Ele ia nas empresas e falava, ó, deixa eu montar ali um negocinho para os funcionários comprarem, eles gostam, eles não precisam sair para comprar no Natal, todo mundo ganha, aí você desconta da folha dele, pega 10% e me dá uns 90%. Então eu nasci nesse meio. Então eu falo que minha primeira formação foi muito antes da faculdade, foi trabalhar com meu pai nessa loucura, né? Era uma loucura, porque eu tinha que encaixotar tudo, imagina, expunha um monte de sapato, tênis, aí terminava o dia, tinha que encaixotar tudo, guardar, aí tinha que chegar 2 horas antes do outro dia, tirar tudo da caixa, colocar nos expositores, começar aquela venda toda. E eu falo que, apesar disso ter sido bem puxado e difícil, cara, isso me formou. Eu falo que eu já estava ali com 15 anos, eu já sabia tirar nota, o que era um caixa, fazer conta, atender cliente, resolver bucha, convencer o cara que aquele tênis 38 para um pé 40 ia lacear, ele podia levar, né? Eu sei que hoje em dia eu não faria isso, mas naquela época, cara, eu era vendedor, né? Moleque. Então eu falo que eu já me formei ali. Eu me formei trabalhando com meu pai, e aí posteriormente eu fui fazer faculdade de letras, meu pai faliu de novo, né, mais uma vez, faliu de verde e amarelo, eu falo dessa vez. E aí eu falei, não, quer saber? Eu preciso explorar outras coisas. E aí eu comecei uma jornada ali, que é uma jornada que não é muito clara do Luciano, porque depois que eu deixei de trabalhar com meu pai e eu fui pro mundo, eu trabalhei com um monte de coisa. Eu trabalhei como assistente administrativo, eu trabalhei como operador de máquina, Thiagão e Alex. Eu trabalhava, cara, naquela empresa chamada Ticket Restaurante. Lembra quando o ticket era papel ainda? Então eu era o cara que operava aquelas máquinas que imprimia aqueles tickets e cortava. Então tinha grampeadora, cortadora, guilhotina, né, um monte de coisa. Trabalhei com isso, depois trabalhei como vendedor mais um tempo, né, e aí, depois que eu me formei em letras, né, eu falo que eu tive grandes momentos de sorte na minha vida, né? Eu falo momentos iluminados, né? E eu lembro uma vez que eu estava quase me formando em letras, trabalhando como operário, eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa diferente. Vou procurar um cargo como redator júnior, como revisor júnior. Fiz um currículo, mostrei pro meu irmão, e o meu irmão virou para mim e falou, você não colocou aqui no seu currículo que você sabe navegar na internet, configurar e-mail, configurar modem? E na época, gente, eram habilidades diferenciadas, muito diferente de hoje. E eu lembro que eu falei pro meu irmão, falei, não, pra quê? Eu tô procurando um revisor júnior, redator júnior. Ele falou, que mal tem. Coloca aí, cara. Eu falei, quer saber? Eu voltei para a biblioteca da faculdade, não tinha computador naquela época. Voltei para a biblioteca da faculdade, refiz meu currículo, coloquei que eu sabia navegar na internet, configurar e-mail e configurar modem, que era um aparelhinho para a gente usar para fazer conexão na internet. Mandei meus currículos e aí eu recebo uma resposta da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, cara, que legal. Né? Poxa, né? Formado em letras, quer trabalhar no grande jornal. Cheguei lá, uns logos coloridos, umas coisas estranhas. Não era a Folha de São Paulo, era o UOL. Universo Online, que na época era uma parceria entre a Abril e a Folha de São Paulo, e o único motivo que eles me chamaram é porque no meu currículo estava escrito que eu sabia navegar na internet, configurar modem e configurar e-mail. Eu lembro que a pessoa do RH foi pegar uma água e deixou meu currículo, tava com aquela canetinha marca-texto, cara, sabe? Tava lá, falou que foi a primeira grande mentoria poderosa que eu recebi na minha carreira, né, do meu irmão, de falar, cara, seu currículo é muito mais do que você é o que você é. Põe aí o que você é, o que você sabe fazer no seu currículo, né? Que muita gente esconde. Põe lá o que você sabe fazer. Eu falo que esse foi um grande momento de sorte, Thiagão, porque isso me jogou em tecnologia, me jogou no UOL,
Era uma vaga para telemarketing, mas lá dentro do UOL eu tive uma carreira muito legal, muito rápida. Estava no atendimento, depois fui para a área de comunicação, depois mudei para a parte de conteúdo, né, que era na parte editorial para fazer sites. E aí eu falo que eu comecei toda uma jornada, né, dentro do mundo de tecnologia, saí do UOL, fui para o Google, hoje te conheci, tive o privilégio de te conhecer. No UOL, sei lá, deve ter tido umas 20 funções diferentes, né, mas principalmente dentro da área de vendas, depois de alguns anos onde eu me encontrei. Né, saí do Google como head de área, que seria equivalente a um diretor, né, fui para a Meta, né, fiquei lá como head, depois diretor, por um tempo, diretor sênior, e aí, desde junho do ano passado, né, eu já era apaixonado por essa questão do mundo corporativo e de pensar em educação corporativa. Comecei a produzir conteúdo no LinkedIn há alguns anos, isso explodiu. Eu falei, quer saber? Né, agora é hora de fazer uma grande transição de carreira aos 45 de segundo tempo, mas 45 de idade também. Eu fui lá e fiz uma grande transição, parei a transição com o lançamento do meu livro, né, e aí deu tudo certo, cara, e aqui estamos hoje, né, venho trabalhando aí, né, como palestrante, educador, né, e produtor de conteúdo, full time, o tempo todo, e tem sido uma jornada absolutamente incrível. Que história fascinante, cara. Linda história, Luciano. Obrigado por compartilhar, cara. Você falou algumas coisas que eu anotei aqui, porque são pontos que eu quero ensinar aos meus filhos, cara. Atender cliente, resolver bucha. Às vezes, especialmente as novas gerações, meus filhos são pequenos, 5 e 7 anos. Aí a gente tenta deixá-los muito longe da tecnologia. Mas a gente sabe que a hora vai chegar. E quando eu olho a galera por aí, tá todo mundo cada vez mais tempo na tecnologia, olhando para uma tela, do que olhando para um ser humano de verdade, cara. Então a questão aqui do atender cliente é escutar o ser humano, né, cara? Conectar com quem tá do outro lado, escutar de verdade, estar ali presente. E resolver bucha, cara, é o que você precisa para a vida, independentemente do que você queira fazer na vida profissional, na vida pessoal. Então, esses são pontos tão importantes que você teve o privilégio de aprender desde cedo. Eu tenho certeza que pessoas talvez mais privilegiadas, que tivessem tido educação mais formal, talvez nas melhores salas de aula do Brasil e do mundo, dificilmente teriam tido essa mesma oportunidade. E esse é um desafio que a gente tem, e eu falo a gente, tanto eu quanto o Thiago, porque a gente se preocupa muito com a criação dos nossos filhos e a gente quer dar uma criação real. A gente quer que os nossos filhos cresçam com esse sentimento de dono das suas vidas, barriga no balcão, mão na massa, zero frescura, conectando de verdade. Cara, isso é incrível. Você também quer ensinar isso para tua filha, cara? Eu quero muito. Tem uma filha também, a Alex, de 6 anos de idade, né, Olivia. Até virou ontem tema de um post, né, sobre paternidade. E eu quero sim, eu falo que, né, o legado que eu quero deixar para minha filha é essa experiência da vida real. Eu falo que eu sou um pai muito orientado a fazer coisas com a minha filha, sabe? E a gente resolver problemas. Então, para te dar um exemplo, Alex, no outro dia, ano passado, a gente saiu, eu falei, olha, vem cá. Eu e ela, a gente é apaixonado por natureza, plantas, né? Eu falei, vamos mapear aqui na praça quais são os lugares, uma árvore caiu, morreu, né? E tinha lá um espaço que podia plantar árvore. Vamos mapear quais são os lugares aqui que a gente pode plantar árvore. Vamos entender quais são as árvores que a gente tem que plantar aqui, que a gente pode plantar, né? Que, né, poucas pessoas sabem, mas não é simplesmente plantar um abacateiro, né? Tem as árvores certas, dependendo do lugar. Cara, e ela foi comigo, a gente mapeou, a gente desenhou os pontinhos, a gente plantou uma grume-chama, um pé de amora, 2 pés de pitanga e 2 abacateiros, cara. E 4 dessas árvores estão com mais de 2 metros hoje, sabe? E a gente passa, tem 6 anos, a gente passa, papai, aqui é que podia ter a distância, né? Então ela já tem essa noção de realidade, sabe, Alex? Peraí, por que a gente plantou ali? Qual que era o problema que a gente estava resolvendo? Tipo, a gente precisa de mais árvores produzem oxigênio, elas dão sombra pra gente. Então eu gosto de trazer essa vida real. Porque eu falo que essas coisas, elas ficam com a gente de maneiras que a gente nem compreende. Nem compreende. Outro dia a gente estava indo viajar, olha que exemplo bobo, gente. Outro dia a gente estava indo viajar e um colega com carro e não conseguia encaixar as malas dentro do carro. Não, puta, não cabe, vai ter que colocar. Eu falei, não, peraí, dá licença. Tiramos tudo, eu pum, coloquei ele. Como que você fez caber aqui? Sabe como que eu fiz caber aquilo ali, cara? Lembra que eu te falei que eu fazia, que a gente empacotava todos os nossos produtos?
guardava tudo, depois eu ficava no dia dos... Cara, eu era mestre em empacotar e guardar as caixas. Eu era mestre, porque eu fazia isso todos os dias. Eu tinha que empacotar, entre colocar as caixas de tênis e de roupa dentro das caixas, fechar as caixas e otimizar aquele espaço. Então, isso é uma coisa que tá comigo, aqui na minha cabeça, num espaço que eu nem entendo, Alex. Mas quando eu preciso utilizar, aquele conhecimento, ele tá lá. E assim, tem maneiras óbvias que a gente usa aquele conhecimento, como eu te falei agora, de colocar as coisas no porta-malas de um carro, e tem as coisas não óbvias. Eu provavelmente uso esse conhecimento para muitas outras coisas. Então é isso que eu tento trazer para minha filha, essas experiências reais, solucionar problemas, entender por que a gente faz as coisas, por que as coisas vão em determinados lugares, quais são os grandes problemas que a gente tem no mundo e quais são as pequenas atitudes que a gente pode fazer para resolver esses problemas. E eu estou muito contigo, Alex. Eu falo que se tem uma habilidade que todo profissional, independente da indústria que ele está, precisa saber, é a resolução de problemas. A gente fala muito pouco sobre isso. 100%. 100%. Eu concordo. E criança, poxa, por ser criança, eu acho que ela precisa ter esse chamamento mesmo, porque muitas vezes pode parecer que as coisas acontecem de maneira automática. Poxa, enfim, os problemas são resolvidos por um adulto que muitas vezes, inclusive, subestima a capacidade da criança na resolução daquele problema, sabe? Então, eu tenho aqui com os meus uma pegada de, poxa, cara, vamos lá, vocês são capazes de resolver, vocês podem resolver, vamos. E quanto mais contexto você dá, mais capacidade as crianças desenvolvem de resolver os problemas, assim como nós adultos. Então, às vezes eu escuto pais, né? Eu tenho uma dinâmica aqui com os meus filhos em que eles fazem brigadeiros e vendem esses brigadeiros pelo condomínio, nas feirinhas, encomendas, etc. E eles fazem tudo, precificam, pensam em estratégia de marketing, definindo um tipo para o negócio. E muita gente fala assim, caramba, mas poxa, eles fazem isso, eles são capazes? Eu falo, poxa, eles não eram, mas hoje são. E como é que esse... sair do estado atual para o desejado passa por, poxa, compartilhar contexto, treinar, ensinar, tem que ter paciência, tem que ter proximidade, tem que ter presença de verdade. E Lu, ainda sobre o tema de presença, você falou do post, eu curti o seu post, eu fiz um post parecido também, é um movimento de, poxa, 5 dias é pouco, licença, eu vou abrir até um parênteses aqui, a favor da revisão do período de licença paternidade. Existem inúmeros benefícios para que a licença paternidade seja ampliada. Com 3 filhos, eu tive 3 licenças diferentes. A primeira, 5 dias, e, poxa, logo entrei no planejamento estratégico com o Alex, na empresa em que a gente trabalhava, e o sinal de celular meio fraco. Meu filho nasceu na quinta, na terça eu já estava lá isolado, e orgulhoso disso, o que é bizarro. E no meu segundo filho, Tatá, quando ele nasceu, eu já tive 20 dias, e a Mari, quando nasceu, era CEO da empresa na Colômbia, e a gente estava implementando o programa que oferecia 2 meses de licença paternidade, que eu ainda acho pouco, mas enfim, já é muito mais. E eu tive medo pra caramba, Lu, de sair, porque caramba, eu sou um CEO, como é que eu vou me afastar por 2 meses da empresa? E não poderia ter sido melhor. A empresa continuou operando, o meu time assumiu responsabilidades que eu inconscientemente centralizava em mim, nenhum cliente ficou desatendido, e eu pude me conectar com a Mariana de uma forma que eu não consegui com o Antônio e o Gustavo logo nos primeiros dias de vida dela. Então, enfim, fica aqui o parênteses, eu curtindo aqui ao vivo o teu post, 5 dias é pouco. Acho que a gente precisa levantar essa discussão. É muito pouco. Eu tive, né, o privilégio de ficar 4 meses de licença paternidade. A Meta, onde eu trabalhava, oferecia 4 meses, algumas Big Techs oferecem, né, de 3 a 4 meses. E faz uma diferença danada. Assim, eu falo que só então eu tive consciência, foi ali que eu tive consciência de o quão injusto é esse sistema, né? O quão injusto é a gente colocar, né, a maior parte dessa responsabilidade, não vou chamar de trabalho, né, porque para mim foi um privilégio, a maior parte dessa responsabilidade nas costas das mulheres, né? E quando a gente para pensar e olha, 5 dias é raivoso, é inaceitável, né? Isso não faz o menor sentido, né? E até se você me permite aqui, né, isso é uma ação de alguns colegas, né? Tem uma ONG por trás disso, quem tiver curiosidade, chama COPAI, Coalizão Licença Paternidade, é só jogar lá no Google que aparece, né, e é um grupo que realmente quer ali pressionar os legisladores para mudar isso, para realmente sentar e vamos ter uma conversa séria sobre como a gente pode alterar essa lei e trazer um pouco mais de equilíbrio e dar um pouquinho mais de
responsabilidade tanto para o pai quanto para a mãe, né, no cuidar dos filhos, que para mim é o trabalho mais nobre que existe. Concordo 100%, Caio. Estou super favorável à causa. Vou atrás disso. Lu, eu estava escutando a tua narrativa, Caio, e eu tenho uma pergunta aqui. Você saiu de Osasco, rua de estrada de chão batido, imagino que uma simplicidade, periferia clássica, e você estava trabalhando um cargo de diretor naquele prédio maravilhoso lá no Horácio Laffer, nesses escritórios que são os escritórios dos sonhos de todo mundo. E, cara, o que o Luciano de 40 anos diria para o Luciano de 20 anos, se o Luciano de 20 anos estivesse te perguntando: o que você fez que deu certo? Quais foram os comportamentos e atitudes que fizeram com que você abraçasse a sorte? Você teve sorte, é normal, né? Assim, a sorte faz parte, mas teve muito mais além de sorte, não é tão aleatório assim. Excluindo a sorte, o que você fez de certo, cara? O que o Luciano de 40 diria para o Luciano de 20? Eu acho que alguns conjuntos de comportamentos. Alex, vamos tentar decompor isso, né? Eu acho mais. A primeira coisa que eu falaria para aquele Luciano, cara, é: você merece o que você está conquistando. Porque eu acho que eu tive muitas questões de quem vive da periferia, né, e entra nesse mundo, né, um mundo de abundância. Um mundo de abundância. Traz ali uma síndrome do impostor que eu falo que às vezes é triplicada, sabe? Ela é uma coisa, assim, você se arrasta, você tá sempre duvidando da sua capacidade. Poxa, eu mereço estar aqui, eu tenho que estar aqui, eu sou tão diferente das pessoas que estão aqui, a minha origem é tão diferente das pessoas que estão aqui. Então, né, é uma coisa que machuca muito psicologicamente e só agora, nessa idade, eu aprendi a lidar. Acho que a primeira coisa que eu falaria para aquele Luciano é: você merece, cara, você conquistou as coisas pelo seu trabalho. Acho que essa é a primeira coisa. Mas quando a gente olha ali em alguns comportamentos, né, eu faço muito essa reflexão, Alex. Eu acho que a primeira delas é curiosidade. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? E o que eu quero dizer como curioso? Então, por exemplo, meu irmão fez processamento de dados, né? Numa época que nem existia ciências da computação, os computadores nem eram PC, qual era o nome? Acho que era MSX, era um outro tipo de computador. E eu sempre fui muito curioso, apesar de eu não estar na faculdade ainda e posteriormente para uma faculdade de letras, depois eu fiz pré-comunicação, depois eu fiz GV, eu sempre tive curiosidade das coisas ao meu redor, eu tive muita curiosidade do trabalho do meu irmão. Poxa, o que você está fazendo? Por que você faz isso? Me ensina a fazer isso. O que é uma linha de programação? Então, eu levei esse comportamento para outras áreas da minha vida também. Então, mesmo quando eu estava numa função que não necessariamente fazia aquilo que eu estava curioso, eu ainda continuava curioso. Então, para dar um exemplo para vocês prático, né? Quando eu entrei no UOL e eu fui lá para a central de atendimento, eu era atendente, literalmente atendente, eu ajudava as pessoas a configurarem e-mails e conectarem à internet. Só que quando eu estava lá, a gente tinha os horários de baixa, que era o quê? Às vezes ficava 1 ou 2 horas sem estar ligação. O que eu fazia? Eu começava a estudar HTML, estudar JavaScript, entender como os sites funcionavam, que era o que o UOL fazia os sites, né? Tinha a parte de conteúdo. Eu era sempre muito curioso. E por ter essa curiosidade, um dia abri uma vaga dentro da área de comunicação, lá no call center, que era fazer o site do call center. Eu era um dos poucos que sabiam mexer com HTML. Olha só onde minha curiosidade me levou. Um dos poucos que sabiam. E eu falo que a gente se abrir para o mundo e entender como as coisas funcionam, e cutucar e ser curioso, um dos grandes comportamentos responsáveis por me levar onde me levou até hoje. Então esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento que eu sempre gosto de falar é: seja atrevido, Alex. Seja atrevido. O que é ser atrevido? Cara, vai lá e fala que você sabe fazer e depois você vai dar um jeito de fazer aquilo, cara. Vai lá e fala que sabe. E assim, eu consigo ver isso muito na minha história, né? Eu lembro, né, quando eu fui para a área de comunicação lá no call center, abri uma vaga na parte editorial. E a parte editorial era como se fosse a área mais nobre da empresa. Eu estava lá num show de fábrica e tinha lá. E abri uma vaga de webmaster. E eu sabia, cara, sei lá, uns 20, 30% do que precisava lá no escopo da vaga, literalmente. Eu falei: eu vou aplicar, apliquei. Fiz a entrevista com o gerente me adorou e me mandou pro cara técnico. Aí o cara técnico fez a prova técnica comigo. Cara, eu não sabia. Sei lá, acho que de 10 perguntas que ele fez, eu respondi 2 perguntas. E ele olhou pra mim, olhou pro teste, olhou pra mim e falou: cara, eu acho que você tá um pouco cru. Ele: não, mas eu vou aprender. Ele respirou: cara, mas você precisa aprender rápido, porque eu preciso de alguém que execute. Falei: cara, eu vou aprender pra ontem, conta comigo. E eles me aprovaram.
Né? E assim, lógico, foi difícil no começo? Foi muito difícil no começo, mas eu aprendi. E depois no Google a mesma coisa, né? Quando eu fiz as entrevistas no Google, meu inglês não era muito bom, eu não sabia um monte de coisa, eu lembro do Antoine, não sei nem se você conheceu o Antoine Colaco, Thiago, não sei se é da sua época. Eu lembro, Mas o cara, lembro. Antoine, né? O cara olhou pra mim, fez entrevista comigo e falou, cara, Luciano, a gente precisa de alguém com inglês melhor do que o seu. Antoine, eu aprendo em 3 meses, cara, eu vou estudar todos os dias. Eu vou estudar 3 horas por dia, eu aprendo. E, ó, mas a gente precisa que alguém também domine essa ferramenta, que era o Google Analytics, que chamava tinha outro nome, né? Era uma empresa que eles compraram. Você não sabe nada. Eu falei, não, mas eu aprendo. Eu vou imprimir hoje o manual em casa e eu aprendo. Aí, de novo, ele, vou apostar em você, hein? Quero ver daqui a 3 meses. E aí eu fui lá e entrei. Eu falei, cara, olha só, né? Como a nossa cara de pau, o nosso atrevimento consegue levar a gente longe. E aí, acho que o terceiro ponto... Rapidão, antes da gente ir para o terceiro, eu quero só destacar uma frase sua, do seu livro, que para mim é marcante, conecta super, que é: não seja o seu próprio não. É isso. Essa frase, para mim, ela é muito impactante, dá vontade de imprimir e colar aqui para você ficar lembrando. Poxa, não seja o seu próprio não. E as pessoas são, né, os seus próprios nãos o tempo todo. E eu falo que essa é parte da educação que eu quero levar para as pessoas. Isso permeia, isso está ali em várias camadas da nossa vida. Uma leitora me escreveu, Thiago, no Instagram, e falou: Luciano, surgiu uma vaga dos sonhos aqui internamente na empresa, mas eu não vou aplicar porque eu só tenho, sei lá, 30% do escopo. E aí eu nunca respondo as minhas mensagens nas redes sociais por áudio, né? Mas eu quebrei o protocolo nesse dia e mandei um áudio para ela e falei assim: você vai aplicar sim, deixa eu falar por que você vai aplicar. Você vai aplicar, porque se fosse um homem com 10% do escopo, já teria aplicado e provavelmente alguém já aplicou. Eu falei: dois, o que de mal vai acontecer se você aplicar? Sua chefe não vai gostar? Ah, não, minha líder super me apoia, ela acha que tá na hora de eu migrar de área. Eu falei: então aplica. O que de mal vai acontecer? E ela, vou pensar. Aí deu umas 2, 3 semanas, ela me mandou uma mensagem no Instagram com uma frase que eu escuto o tempo todo: você não vai acreditar. Ela aplicou para a vaga e passou. E é aí que eu falo que as pessoas são seus próprios não, sabe? Elas leem o mundo de uma forma distorcida, sem a coragem necessária, sem o atrevimento necessário, sem o entendimento necessário, e elas acabam sendo seus próprios não. Eu acho que é isso que a gente precisa quebrar. A gente que tem mais experiência, levar esse conhecimento e falar: não, nem... Primeiro, se alguém tem 100% do escopo da vaga, tá contratado pro lugar errado, né, Thiago? Porque, pô, ninguém tem 100% do escopo da vaga, cara. Você tem 100% do escopo, porque é pra uma vaga mais sênior, tá? Você tá no lugar errado. E é meio que esperado que algumas coisas a pessoa vai aprender na função, né? Então, acho que é esse incentivo que a gente precisa fazer. Não seja seu próprio não. Espero que esteja impactando aí quem nos ouve. E que mais gente possa se surpreender com o que conquista quando deixa de ser o seu próprio não. E o terceiro, Lu, você estava no terceiro, eu acabei de entender. Imagina, o terceiro ponto é um que o Alex trouxe lá no começo, né, e que eu quero reforçar, que é a resolução de problemas. Gente, a capacidade de resolver problemas é uma das maiores qualidades do mundo corporativo. E eu falo que, né, se eu fosse colocar ali no pódio, Alex, para a sua pergunta, eu acho que, né, o atrevimento, a coragem, esse atrevimento, a curiosidade é tudo importante. Mas acho que esses 3 misturados com a capacidade de resolver problemas, para mim, acho que é o que me levou onde eu cheguei. Eu sempre fui aquele cara que olhava para os problemas e falava: não, isso aqui não precisa ser feito desse jeito, não. Tem uma maneira muito melhor de fazer isso aqui. E eu vou resolver isso aqui. Desde as coisas mais mundanas às coisas mais importantes. Lembra, Thiago? Acho que você não pegou essa parte. Mas eu fui contratado no Google para atender clientes. A gente respondia e-mail. Eu não sei se você pegou e-mail aí. Pegou um pedaço, né, Thiago? Poxa, a gente começava com e-mail, depois a gente era promovido para o telefone. Exato. Assim. Lembra? E aí eu lembro lá no começo, Alex, que a gente respondia e-mail e o Google lançou o pagamento por boleto bancário no Brasil. E aí, na época, levava de 48 a 72 horas para o pagamento processar. Então, as pessoas pagavam o boleto, não viam lá o crédito na conta e mandavam: eu paguei o boleto e não vi o meu crédito na conta, minha conta não tem lá. E a gente tinha que mandar a mesma resposta para todo mundo: o boleto vai compensar de 48 a 72 horas. E isso chegou a ser metade do volume dos e-mails. Aí eu olhei para isso e falei: cara, isso aqui não faz sentido. E na época não tinha nem videoconferência, era audioconferência lá no Google. E eu lembro que eu escutei numa reunião um engenheiro falar que ia ter uma ferramenta que ia automatizar. Eu lembrei do nome do cara, mandei um e-mail para ele, falei: olha, a gente tá com esse problema, a gente recebe 50% dos e-mails iguais. Tem o Yoda. Tem o Yoda. Aí eu fiz uma audioconferência com esse cara, no chinês ou coreano. O cara me falou que tinha essa ferramenta, ele me deu acesso, ele me deu um treinamento. Eu implementei uma ferramenta que era a coisa mais boba do mundo, que era pegar palavras da mensagem e fazer uma resposta automática.
Então, que a gente pegava boleto, compensar, pagamento, e quando o cara mandava esse e-mail, ele recebia uma resposta dizendo, olha, vai demorar de 48 a 72 horas, e de um dia para o outro a gente eliminou metade do volume dos e-mails. Eu virei um herói para os atendentes, Alex. Virei um herói. E olha só, cara, isso é resolver problema. É a gente olhar para o nosso mundo corporativo e falar, isso aqui pode ser feito de uma maneira melhor. Isso aqui pode ser feito de uma maneira que pode dar mais lucro. A produtividade pode ser mais acertada. E resolver aquele problema para o benefício de todos. História legal, cara. Precursor do AI. Isso quantos anos atrás, Luciano? Basicamente o que a OpenAI e o ChatGPT tá fazendo pela gente hoje, né, cara? A gente tá falando aqui de 2009. 2008. 8, 9. 2008. Minto, entrei em 2006. 2007, 2008. Exatamente. Eu entrei em 2008 e eu estava mais ou menos nessa ocasião aí. E era assim mesmo, perfeito. Deixa eu aproveitar. Vai lá, Alex. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal, rápida, e emendar com uma pergunta. Eu comecei minha carreira na Nestlé da Suíça, cara. Então foi emprego dos sonhos total. Eu tinha feito um mestrado técnico no Canadá, apliquei para programas de trainee no mundo inteiro, não queria voltar para o Brasil, e a Nestlé era um emprego dos sonhos. Fiz o processo seletivo, deu certo. No processo seletivo eu botei minha melhor versão, entreguei tudo de mim, fui extremamente corajoso, né? Tinha todas essas dinâmicas de liderança, posicionamento, tal. Tinha dinâmica de criar produto inovador. Então, eu saí de lá. Quando eu recebi a oferta, assim, foi aquela oferta que eu compartilhei com a minha mãe, ela chorou. Puxa, o meu primeiro salário da vida também que era Suíça, né? Então, Suíça é meio desproporcional em relação ao resto do mundo. Mas o meu primeiro salário era maior do que a aposentadoria dos meus pais juntos. Então, foi um negócio muito impactante. Eu fui com aquela perspectiva assim, pô, os caras me contrataram, então eles devem estar esperando que eu seja aquela pessoa que eu fui no processo seletivo, né? Corajoso, postura de líder, competitivo, driven, e cara, 2 meses depois eu queria cortar os pulsos. Eu tava assim, meu Deus do céu, como pode? Coisas não andam, é tudo devagar. Eu tenho ideia, eu tenho iniciativa, ninguém ouve. Eu sabia zero navegar aquele contexto cheio de camadas hierárquicas. Eu sempre fui muito atrevido, né, para usar tuas palavras, sempre fui muito corajoso, sempre fui muito atrás das coisas. Mas rapidamente eu me senti extremamente sufocado, frustrado. E dali a 6 meses eu já estava pensando o que ia fazer depois, cara. Então, fui resiliente, abracei meus projetos, fiquei 3 anos na companhia e saí para fazer meu MBA nos Estados Unidos. Mas eu saí daquela experiência, Luciano, com uma convicção muito firme de que, cara, não dá para ser feliz no mundo corporativo. Né? No mundo corporativo. E assim, as pessoas que estavam ao meu redor, em particular nesse contexto, e aí eu acho que são empresas e empresas, as culturas podem ser muito diferentes e isso influencia, mas eu não consegui encontrar um modelo de sucesso que eu olhasse e dissesse, cara, eu quero ser que nem essa pessoa, não só profissional, que nem essa pessoa, né? Um profissional e a pessoa interessante, que todo mundo admira, que os mais júniores querem estar próximo. Eu não consegui encontrar isso e saí completamente frustrado. É comum essa minha narrativa e dá para ser feliz no mundo corporativo, Luciano? O que você diria? Essa aí agora você deu lá no baço agora, hein, Alex? Deu lá. A questão da felicidade no trabalho, ela é complexa de explicar. Porque quando a gente olha para as pesquisas que a gente tem à disposição, todas elas convergem para o mesmo lugar. Independente da geografia, independente da indústria e independente da maturidade profissional, todas as pesquisas sobre satisfação / felicidade convergem para o mesmo lugar. E esse lugar é o seguinte, Alex, a maior parte das pessoas são insatisfeitas / infelizes com seus trabalhos. De todos vocês que estão escutando a gente falar aqui hoje, estatisticamente 60% de vocês caem na categoria do estou insatisfeito / infeliz com o meu trabalho. Isso é um fenômeno global, né? Eu não achei até hoje nenhuma exceção para isso. E quando a gente olha para as causas dessa insatisfação, né, o tema se torna ainda mais complexo, porque a gente tem várias camadas. A gente tem as camadas que eu chamo de macro, externas, né, grandes mudanças econômicas,
mudança de lei, força política, coisas que a gente não consegue controlar. Um exemplo, se a gente pegar os layoffs que aconteceram agora nas empresas de tecnologia, né, uma indústria que todos nós trabalhamos, é impensado isso. Quem ia imaginar que uma categoria tão privilegiada, né, a gente que trabalhou lá no Google, né, você trabalhou na Móvel também, Alex, uma categoria tão intocável, né, passar o que está passando hoje. Nessa semana mesmo, o Spotify está diminuindo mais 17% do seu quadro de funcionários. Então tem coisas que a gente não controla, que são essas causas macro. Quando a gente olha para as coisas que a gente controla, tem dois grandes fatores ali dentro, Alex. Eu fiz uma pesquisa com 1.500 profissionais sobre esse mesmo tema, satisfação e insatisfação. E eu cheguei no mesmo resultado que eu já tinha achado nos outros estudos. 60% das pessoas que responderam minha pesquisa falaram que estou insatisfeito com o meu trabalho. E quando eu perguntei na pesquisa as causas, por que você é satisfeito? Então, da perspectiva do profissional olhando para o mundo externo, quais são os motivos para sua insatisfação? O número 1, que apareceu com mais de 61% de menções, é o chefe. Ali chefe, líder, gestor. Então, da perspectiva das pessoas, quando eles olham ali para fora, eles olham para o mundo e falam, ali está ocupado pela minha insatisfação, né? O chefe é o maior monstro. Depois aparece salário, a função que executa, algumas outras coisas, mas o líder está ali naquele lugar de protagonista do mal, né? Da insatisfação. E aí né, a gente abre todo um outro ramo aqui, né? Quando a gente olha... tem várias hipóteses do porquê isso acontece, mas quando a gente olha, por exemplo, treinamento de líderes, né? Eu fiz uma outra pesquisa com 6.500 gestores de pessoas perguntando, depois que você sentou numa cadeira de liderança, você já fez algum treinamento para liderar pessoas? E só 43% daqueles líderes já receberam ou fizeram algum treinamento para liderar pessoas. A gente está falando de que 4 de 10 líderes fazem treinamento para gerenciar pessoas. Vocês que são ex-líderes e líderes atuais, né, de outras camadas agora, sabem bem o absurdo que é isso. Então a gente tem um problema sistemático ali de treinamento, que é a minha maior hipótese do chefe ser esse grande demônio, né, das pessoas. Né, eu pego coisas do dia a dia assim, que inacreditáveis. Né, uma leitora que me falou, Luciano, eu recebi um feedback da minha líder. Que feedback que ela te deu? Ela falou que a minha aura está desbotada e eu não sei o que fazer. Né? Aí você fala, poxa, claramente um líder ali que nunca foi treinado numa ferramenta feedback, né? Como assim? Não é nada, isso é absolutamente insignificante. Só que a gente dá risada quando eu falo isso, eu conto isso em palestras, as pessoas riem, mas a pessoa estava ansiosa, ela não sabia o que fazer e com medo de perder o emprego dela, porque ela não sabia nem como melhorar com aquele feedback. E olha só, então ela claramente é uma pessoa que olha para o líder e fala, é o demônio, né? Essa pessoa é o motivo da minha insatisfação. Mas quando eu que estou dentro desse tema, Alex, há muito tempo, olho para isso, né, você lê meu livro, você sabe o que eu vou falar agora. Quando eu olho para isso e falo, qual é o maior causador dessa insatisfação? Nós mesmos. Nós, os profissionais. A nossa falta de educação sobre como gerenciar nossa carreira, a nossa falta de protagonismo, a nossa falta de proatividade e ir atrás de bons mentores, de boas práticas. Dá para ser feliz no trabalho? Dá. Requer muito protagonismo, requer muito entendimento daquele ambiente. Só que precisa de um entendimento adicional, Lex. Felicidade não é um porto. Felicidade não é um destino. A felicidade no trabalho, ela é um momento. Ela vai acontecer em um determinado momento quando um conjunto de coisas convergirem. Quando a gente olha para a fórmula Tabajara genérica, porque naquela mesma pesquisa que eu falei para vocês, que 60% virou e falou, eu sou infeliz, 40% virou e falou, eu sou feliz com o meu trabalho. Olha que inspirador. 4 de 10 pessoas falam, eu sou feliz com o meu trabalho, eu gosto disso aqui pra caramba. Eu me sinto satisfeito, feliz com o meu trabalho. E quando a gente destrincha isso, fala, o que está ali dentro, né, que tornam as pessoas felizes? Ambiente psicologicamente saudável, um lugar em que elas se sintam desafiadas, possam crescer e sejam reconhecidas por líderes bem preparados. Eu chamo isso de a fórmula da felicidade no trabalho. Olha que interessante. Você perceberam que o líder aparece como demônio, mas aparece como anjo também? Líder bem preparado é um dos grandes motivos da satisfação. E eu falo que a grande chave da gente ser satisfeito no trabalho, ser feliz, porque não dizer, né, na origem da sua pergunta, no trabalho, é a gente entender quais são as coisas que são importantes pra gente e entender que aquilo vai ser um momento da nossa carreira. E que se a gente quiser continuar a ser satisfeito, feliz no trabalho, a gente tem que se mexer, tem que movimentar. Porque a felicidade no trabalho é sorrateira, cara, ela tá correndo o tempo todo de você. E você precisa correr atrás dela. Então dá pra ser feliz no trabalho? Dá. É um momento que você vai passar, não é um destino, não é um porto, e para isso acontecer, a gente tem que mudar o tempo todo. Pô, que aula, hein, Lu? Obrigado.
Eu acho que, cara, ampliando o conceito de felicidade para além do trabalho, eu acho que a gente precisa se mexer para que a gente seja feliz, né? E no trabalho não é diferente. O que eu vejo que acontece muitas vezes é que no trabalho a gente tem ali algum fator externo que a gente pode externalizar também a responsabilidade, né? A gente pode, poxa, dizer que é isso ou que é aquilo, enfim. Então, eu penso assim, eu acho que a gente tem todos os fatores externos, de fato, não é fácil, mas eu acho que muita coisa também está dentro da gente, está ao nosso alcance, correr atrás, de mudar quando precisa mudar, ter a coragem de mudar quando necessário. E, Lu, eu queria explorar um pouquinho esse tema, porque a gente fala muito de felicidade no trabalho, mas de uma perspectiva do colaborador. Poxa, todo mundo quer ser feliz, né, no trabalho. Mas por que a felicidade no trabalho é importante para a empresa, cara? Por que quem nos ouve aqui, que é dono de uma empresa, talvez esteja pensando, pô, que felicidade, eu tenho que entrar aqui às 9, sair às 6, produzir, e a felicidade é fora daqui. Aqui só entra aqui para produzir e acabou. Por que é importante até para a pessoa que hoje pensa assim, por que a felicidade no trabalho da equipe dele é importante, ou dela é importante? A gente fala muito pouco sobre isso, né, Thiago? A gente, né, eu fico muito, muito incomodado, por exemplo, quando eu percebo que as pessoas confundem liderança humanizada com uma liderança boazinha, que não pensa em resultado e que não pensa em produtividade. Eu fico muito incomodado quando a gente fala de felicidade no trabalho, né, e as pessoas pensam, então tem que ficar sorrindo, tem que dar tapinha nas costas, ou tem que dar bombom toda sexta-feira, e não é nada disso, né? Eu falo que a gente precisa entender que quando a gente fala de líderes bem treinados, quando a gente fala de satisfação e felicidade no trabalho e saúde mental, a gente está falando diretamente em indicadores que são essenciais em qualquer empresa. A gente está falando de produtividade, a gente está falando de lucratividade e a gente está falando de satisfação no geral, que vai impactar ainda mais produtividade e lucratividade. A gente precisa entender disso. Né? Às vezes eu conto, né, não sei, Alex, se você viveu isso ou não em alguma empresa que você trabalhou, né? Mas, por exemplo, no Google, onde eu e o Thiago trabalhamos, todos os gerentes lá são avaliados num negócio chamado... No Facebook chama Pulse, acho que no Google chama Google Geist ou uma coisa parecida. Que é o quê? São os seus times te avaliam em métricas não convencionais. O que são essas métricas não convencionais? Perguntas do tipo, o seu líder te respeita? O seu líder comunica com eficiência? O seu líder tem um olhar diverso? Ele tem uma escuta ativa? Ele dá feedback de qualidade? Ele constrói pontes? Ele tem conversas inspiracionais com você? Ele consegue passar visão com clareza? Olha só que perguntas interessantes. Não tem nada a ver com seu líder te ajuda a bater a meta, alcança seu número, fez 10 reuniões com você, não. E eu levo isso como um caso nas minhas palestras sobre liderança inspiracional e liderança humanizada, né, para mostrar que dá para ser diferente. E por que essas empresas fazem isso? Elas fazem isso porque elas são boazinhas, que elas querem que as pessoas sejam felizes, querem que as pessoas sejam mais satisfeitas? Não! Elas fazem isso porque elas são empresas capitalistas. Elas sabem que se o cara se sente bem, que se o gerente respeita, fala com respeito, escuta, constrói pontes, ajuda ele a ser um ser humano melhor, além de um profissional melhor, essas empresas sabem que se esse gerente, esse líder, é responsável pela satisfação das pessoas, essas pessoas vão fazer o quê no final? Produzir mais e aumentar a lucratividade. E outros diversos indicadores positivos para a empresa. Então, felicidade no trabalho dá lucro, Thiago. É isso que a gente precisa falar um pouco mais. Satisfação no trabalho melhora indicadores importantes. E é nisso que a gente precisa se escorar para tentar vender uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de liderança da que a gente tem hoje majoritariamente no trabalho. Então, felicidade é igual a lucratividade e produtividade. A gente precisa entender isso. Excelente. Super de acordo. Alex, vamos mover aqui para o nosso segundo bloco, vamos ver o que tem aí pela frente. O Luciano, ele já teve, tem a Oli, escreveu um livro que é best-seller, plantou árvores com a Oli. Então, aquela tríade de plantar árvore, escrever livro, ter filho, já zerou. Qual seria o impossível da vez, Lu? O que vem aí pela frente? É uma coisa que eu me pergunto muito, Thiago. Eu falo que eu abracei uma missão super cascuda. Eu abracei uma missão que eu tentaria resumir em levar mais satisfação / felicidade para o mundo do trabalho. Essa é a minha missão. E tem várias maneiras de atingir essa missão. E esse é o meu impossível por vez. Eu falo que a gente vive num mundo hoje em que as pessoas elas estão tão polarizadas
em tantas camadas diferentes, não tô nem falando de política aqui, mas em tantas camadas diferentes, que é uma missão extremamente difícil, né? Eu chegar para um grupo de liderança mais tradicional, né, diferente do que a gente está acostumado no mundo de tecnologia, e falar, cara, você não precisa gritar com as pessoas. Você precisa sentar com as pessoas uma vez por semana e ter conversas inspiracionais. Você precisa aprender a dar feedback de qualidade. Não é porque o seu chefe gritava com você que você tem que gritar hoje com a pessoa que você é o líder dela. Dá para fazer diferente. Eu falo que levar essa conversa, ela tem um lado inspiracional, mas ela tem um lado também muito difícil, que é o quê? Que é daquela pessoa, isso aqui é besteira, isso aqui não faz sentido, isso aqui é mimimi, isso aqui não, eu aprendi assim, tem que ser desse jeito. Não existe tudo. Eu falo que toda vez que a gente desafia um pouco as regras vigentes do mundo do trabalho, a gente vai inspirar uma parcela das pessoas e a gente vai gerar até ódio, né, de uma outra parcela. Então, acho que o impossível que eu tenho hoje, Thiago, é como que eu consigo conversar com esse público que olha a minha mensagem como uma mensagem ameaçadora? Como que eu consigo inspirar esse público que olha para a minha mensagem como uma mensagem de não, isso nunca vai funcionar? E sequer quer escutar o que eu tenho para falar. Sequer. Para te dar um exemplo, né, outro dia eu postei polêmica. Né, polêmica leve. Outro dia eu postei no meu LinkedIn a seguinte afirmação: os líderes não deveriam ter autonomia para mandar pessoas embora dos seus times. Ponto. Os líderes não deveriam ter autonomia de mandar as pessoas embora dos seus times. E aí eu expliquei como eu acho que esse sistema funcionaria de maneira mais eficiente. Se o líder quer mandar alguém embora, você precisa ter ali uma tríade, o líder, o RH e o líder daquele líder. Essa tríade precisa ter ali meio que uma gestão sobre quais são as coisas importantes que tem que acontecer antes daquele desligamento acontecer. Eu fui massacrado, cara. Massacrado. De absurdo, você nunca liderou pessoas na vida, você tá tirando o poder dos líderes, olha só, tá tirando o poder dos líderes. E o que eu tentei argumentar gente, isso não é tirar poder, não é tirar responsabilidade. É a gente garantir que uma pessoa que foi contratada, algo tão custoso para a empresa, tão difícil de se fazer, consiga passar ali por um processo que seja justo e que tenha como real finalidade a reversão. Porque é tão difícil contratar alguém, é tão difícil ter alguém por 2, 3 anos, então a gente quer que aquela pessoa fique, é caro, a gente sabe disso. Né? Mas quando eu falo dessas coisas, as pessoas, elas não querem nem escutar. Não todos, mas muitos não querem nem escutar. Elas querem fechar o ouvido e falar, isso aqui nunca vai ser implementado, eu não quero nunca mais ouvir falar sobre isso. Eu acho que esse é o meu impossível da vez hoje, Thiago. Eu sou um cara de sentar na mesa, sabe? Eu sou um cara que, não importa em que lado você está da polarização, de qualquer camada, eu quero conversar com você, eu quero escutar o que você tem a dizer, eu quero escutar suas preocupações. E deixa eu te explicar o porquê eu tô fazendo isso. E pra mim, cara, esse é um impossível da vez. Eu imagino, cara, porque eu acho que quando você sai ali daquela galera que, poxa, que já concorda com o que você fala e você começa a alcançar a turma que é mais resistente, deve ser, de fato, desafiador, Lu. Poxa, e eu te desejo sucesso, porque eu acho que a gente tem uma visão parecida, então, o quanto mais você conseguir avançar na tua missão, mais eu me beneficio também do teu progresso, sem dúvida nenhuma, tendo um mundo corporativo mais feliz e, consequentemente, mais produtivo também, né, cara? Então, sucesso aí para você. Alex, bora pro... uma coisa. Eu tenho mais pergunta, cara. Calma. Bora pra lugar nenhum que eu tô cheio de pergunta aqui, meu. Manda ver. Você tá aí quietinho, pô. Eu não tô vendo, cara. Vai lá, manda ver. Vamos lá. O que eu gosto muito da tua mensagem, Lu, que apesar de você comunicar para os líderes, puxa, como dar feedback, como ouvir, conversas inspiradoras, vulnerabilidade, conexões verdadeiras, ao mesmo tempo, eu acho que a mensagem mais forte que vem de você, inclusive, é a mensagem do protagonismo para o funcionário. Né? É a mensagem de, cara, você é responsável pela tua carreira. Mesmo que você tenha um líder tóxico, ainda assim você é responsável. E isso é muito poderoso. Porque não é simplesmente uma mensagem, né, abraçador de árvore, mimimi, vamos dar açaí para todo mundo e só feedback positivo. Não é essa a mensagem. A mensagem é assim, existe um papel da liderança e existe o papel do liderado. E ambos têm uma forte responsabilidade. E se o liderado não está feliz,
como líder, também cabe ao liderado atuar, se mexer, não ficar na inércia reclamando e se vitimizando. Porque isso acontece muito, especialmente na sociedade brasileira, que, enfim, talvez por fatores culturais, religiosos, tipicamente o subordinado tem essa autoleitura de eu sou vítima, eu sou um coitado, para mim é difícil, sempre foi, portanto, a culpa é sempre do outro. Faz sentido o que eu estou falando, Caio? Faz total sentido, Alex. Você falou que essa é a base do meu trabalho na vertente de carreira. É tentar explicar para as pessoas o seu papel de responsabilidade. As pessoas chegam para mim, Alex, Luciano, eu não estou feliz no meu trabalho. Eu falo, por que você não está feliz no seu trabalho? Porque eu ganho pouco. Eu falo, que mais? Não sei. Luciano, não estou feliz no meu trabalho, por quê? Porque meu chefe é ruim. Que mais? Não sei. Eu falo que quando o assunto é gerenciar a nossa carreira, a gente faz pouquíssimas reflexões. A gente precisa aprender a pensar de maneira mais intencional, né, com relação à nossa carreira. No livro eu trago, né, um caso para ilustrar a importância do nosso protagonismo. No livro eu trago um caso que eu chamo o caso da Cristina. A Cristina é uma mentorada que trabalhou comigo e ela queria ser promovida, uma ótima profissional, casa dos 35 anos, trabalhava numa multinacional. E calhou das nossas conversas de mentoria caírem perto da conversa de performance anual dela com o gerente. E ela estava gerenciando um projeto chave da empresa que estava arrebentando, estava voando. O projeto dela estava voando. E ela foi para aquela conversa com o líder dela, achando que ela ia ser promovida. Poxa, vou ser promovida hoje. E ela escuta do líder dela que estava abaixo das expectativas. Olha só, na hora que bandeirinha amarela. Eu entro aqui e estou no extremo oposto. E ela falou, como assim eu estou abaixo das expectativas? Olha o meu projeto, olha os resultados do meu projeto, olha os feedbacks dos stakeholders, da alta gerência. E ela escutou do gerente dela que sim, aquele projeto estava bom, mas ela tinha 2 projetos menores, um ele não escutava há muito tempo e o outro não estava indo muito bem. Na opinião dele, ela estava abaixo das expectativas. Olha que caso interessante. Eu falo que esse caso é interessante porque a gente pode olhar ele de dois prismas. Um que a gente já falou um pouco, que claramente a gente está diante de um líder mal treinado, né? Um líder que passou um ano sem dar feedback, não alinhava o trabalho direito, né? Não sabia que ela tinha ali o desejo de ser promovida, porque ela falou que queria, disse que não sabia, né? Nunca explorou isso como profissional. Mas quando a gente olha de uma perspectiva de protagonismo, poxa, se eu sou um profissional e o meu gerente não me dá feedback, qual que é a minha responsabilidade? Pedir feedback. Vem cá, gerente, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Olha meu projeto. Você tá com alguma preocupação? Se eu sou um profissional e o meu gerente não alinha o escopo, a expectativa dele com relação ao meu trabalho, qual que é a minha responsabilidade? E olha, eu tô colocando 95% da minha energia nesse projeto, 5% nos outros 2%. Está alinhado com o que você, uma empresa, quer de mim, gerente? Se eu quero ser promovido, qual a minha responsabilidade, Alex? Ô, líder, eu quero ser promovido. Não para pedir uma promessa, que isso não existe, tá? Gente, não peçam a promoção como uma promessa, não existe. Mas perguntem, quais são as coisas que eu preciso trabalhar para ser promovido? A minha comunicação? Quais são as coisas que você olha para mim e eu preciso colocar energia para estar melhor preparado para quando a oportunidade de ser promovido surgir, eu ser promovido? Então eu falo que a gente precisa ter responsabilidade com relação à nossa carreira, a gente precisa ser proativo. Se a gente ficar inerte e passivo, a gente vai deixar outras pessoas iniciarem a nossa carreira, Alex, e não nós mesmos. A gente precisa sim ser protagonista. E quando a gente entra nessa parte do líder, ela é ainda mais complexa, porque eu vejo ideias e pensamentos completamente distorcidos sobre o que é um relacionamento com um líder. Eu falo que de todos os capítulos do livro, de todas as coisas que eu falo lá, a mais importante é o aprenda a gerenciar o seu gerente. Eu falo que a gente precisa olhar para o nosso líder com um outro profissional com escopo diferente do nosso, e não como um super-herói, como um sabichão, como uma pessoa que tem todas as respostas, não, como um outro profissional, um colega de trabalho que tem um escopo diferente do meu, tem medo, ansiedade, áreas de desenvolvimento, e a gente precisa saber olhar para isso. Opa, peraí, meu líder é o Thiago não é bom em delegar as coisas, como que eu vou lá e eu vou agir em cima disso? O que eu posso fazer? Eu marco uma reunião com ele, pergunto o que é prioridade, faço ali um contratinho, depois volto para ele, anotei essas 6 prioridades nessa ordem aqui, tá certo. Aí o Thiago vai falar, não, esse quarto aqui não é tão importante, faltou esse 7º. Eu vou estar sendo proativo em trabalhar aquilo com o meu líder. A gente precisa ser estratégico, né, dessa forma. Eu falo que a gente tem que humanizar também a nossa liderança, Alex. Eu faço uma provocação numa das minhas palestras, que é, chega para o seu líder e faça a segunda pergunta para ele. O que está te incomodando e o que eu posso fazer para te ajudar? Ninguém pergunta isso pro líder, cara. Ninguém. O que está te incomodando e o que eu posso fazer para te ajudar? Eu dei uma palestra numa empresa privada sobre isso, uma gerente me mandou uma mensagem no Instagram chorando.
Eu falei, ferrou, cara, o que eu fiz de errado que essa mulher tá chorando? E ela me contou que ela assistiu a minha palestra, o time dela assistiu a palestra, e uma pessoa do time dela chegou pra ela num one-on-one, né, numa reunião, e falou, o que tá te incomodando e como que eu posso ajudar? Sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Porque ela tava com tanta carga de trabalho, preocupada, com problema com o líder dela, não tava conseguindo entregar, com um monte de coisa pra fazer, super pressão. Quando ela escutou aquilo, ela começou a chorar. Começou a chorar, não sabia o que fazer. Olha só, um ser humano que tá ali, gente. É um outro ser humano que tá ali. Começou a chorar e aí delegou 2 coisas pra pessoa, super agradeceu. E eu falo que a gente precisa entender melhor, sabe? Essas relações e quebrar um pouco esse negócio de que não, deixa eu ficar paradinho aqui, que o mundo vai dar conta do que eu preciso, seja ser promovido, seja crescer, seja mudar de área. Não, cara, o mundo não vai dar conta. Você vai ter que fazer esse ponto certo. Super, cara. Super. E aula? E agora uma pergunta pessoal, Luciano. Como é que você está se sentindo nessa migração de uma carreira ascendente no universo corporativo, cheio de gente ao teu redor, reunião disso, reunião daquilo, empresa com marca forte, escritório maravilhoso, e você migra e agora você é empreendedor, você é dono de si, cara, você acorda e a agenda é tua. Que é bom, o que é ruim e como é que você tá, cara, dessa migração de executivo para empreendedor? Você sabe que é muito louco isso, Alex. Eu falo que você precisa ser muito, muito consciente de si mesmo. Você precisa ter dado alguns passinhos em direção à evolução, não só como profissional, mas como pessoa, né, para conseguir fazer a migração que eu fiz. É porque eu larguei, né, eu estava numa cadeira sênior, né, de uma grande empresa de tecnologia, né, e eu larguei isso e eu falo que a quantidade de julgamentos que eu recebi, cara, porque eu larguei uma cadeira, eu tava super bem lá onde eu tava, né? O Thiago vai saber, eu tava greatly exceeding expectations, Thiago. Eu tava, né, tava super bem avaliado, tava super bem na cadeira que eu tava. A quantidade de julgamentos que eu recebi do mundo por ter feito essa movimentação foi gigantesco. Mas eu falo que por ter muita consciência de mim mesmo, por ter dado esses passinhos, né, eu sempre busco evoluir como pessoa, como profissional, eu acho que eu não tenho arrependimentos e eu fiz a coisa certa, né? Eu nunca vou esquecer, ano passado eu estava indo para a Bienal do Livro, né? Eu fui dar 2 palestras em 2 dias diferentes, e um dia o motorista me pegou, e a gente começou a conversar, ele, você é escritor? Eu falei, sou, não sei o quê. Ele, mas você sempre foi? Eu falei, não, eu trabalhava numa empresa, eu era diretor. Ele, tá, e você foi demitido? Eu falei, não, eu saí para me dedicar à produção de conteúdo. Ele, nossa, que louco esse cara, eu nunca largaria o emprego de diretor lá no Facebook para escrever. Eu nunca faria isso. Eu falei, cara, até o motorista do carro tá me julgando sem nem me conhecer, cara. Então, e é assim, né? Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem que pra gente fazer uma migração de carreira, a gente tem toda uma reflexão pra fazer de coisas que encaixam na nossa vida. E eu fiz essa reflexão, muito bem feita. Então, ter feito essa migração de uma cadeira executiva para onde eu tô hoje foi muito leve. E hoje eu tô satisfeito. Alex, eu falo que eu tô satisfeito, eu me sinto um privilegiado. Eu falo, poxa, que privilégio, né, ter tanta fatura, tanta empresa querendo trabalhar comigo, tanta gente querendo trabalhar comigo, tanta gente querendo falar comigo. Olha que fartura que é, olha que privilégio, olha que legal eu olhar as coisas que são importantes para mim, que a gente precisa fazer essa reflexão. Eu olho as coisas que são importantes para mim, passar tempo com a minha filha, ter flexibilidade, trabalhar em home office, não ter que me deslocar para o escritório, trabalhar com o tema de educação corporativa, trabalhar só com pessoas que são alinhadas com o que eu quero. Eu escolho o trabalho, eu trabalho para qualquer lugar. Dependendo do briefing ali, eu já digo não, de cara. Então, olha só que privilégio. Então, eu me sinto um privilegiado. É só um mar de rosas? Claro que não, né, Alex? Poxa, eu tenho uma super dificuldade, por exemplo, de o que eu faço e o que eu não faço. O que eu faço e o que eu não faço? Não posso fazer tudo. Quais são as coisas que eu vou fazer? Eu tenho que estar aqui nessa conversa hoje ou não? Eu tenho que aceitar aquele papo, aquele podcast, ou tenho que estar aquela palestra lá em Porto Alegre, sabendo que eu vou ficar 3 dias longe da minha filha ou não? Né? Eu aceito uma outra online. Então, assim, a parte hoje que eu falo que mais incomoda é onde eu ponho minha energia. Porque eu tô numa área que, se eu deixar, me puxam até pelos dedos. Não é nem pelos braços, me puxam pelos dedos. Então, onde eu quero ser puxado? E, que privilegiado. Gente, sim, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Então, hoje esse é o meu grande obstáculo e a minha área que eu tô mais penando em, peraí, onde eu ponho energia, onde eu não ponho energia, o que eu deixo de fazer e o que eu faço. Eu falo que eu morro de vergonha, cara. Eu dou voltas olímpicas no meu WhatsApp, Alex. O que são voltas olímpicas? O Thiago sabe disso, né? Eu demorei um tempo para responder ele. Cara, é tanta gente querendo fazer coisa comigo que eu não consigo responder todos os dias. Eu não consigo. Às vezes leva 3, 4, 5 dias para dar uma volta olímpica no WhatsApp.
Eu tenho que usar umas figurinhas, marcar o que é prioridade para não esquecer, às vezes passa alguma coisa. Então, isso também não é legal. Essa parte hoje que eu olho e falo, cara, eu preciso dar um jeito melhor disso. Eu preciso organizar isso melhor. Mas eu tô me sentindo muito satisfeito, eu tô me sentindo feliz, eu tô sentindo que eu faço bem pro mundo, né? Eu vejo esse problema da satisfação como um problema de saúde pública, e toda vez que eu recebo, né, eu recebo literalmente milhares de mensagens, toda vez que eu recebo um post, uma mensagem, né, de alguém me falando obrigado, né, obrigado por abrir meus olhos, né, obrigado por me dar essa ferramenta, obrigado por me dar esse caso, e olha como isso transforma a minha vida, cara, isso me faz explodir, né, por dentro, porque eu realmente estou chegando lá. Ontem mesmo, né, uma pessoa falou, poxa, eu era recepcionista no lugar, um post no LinkedIn, eu era recepcionista no lugar, eu li o livro do Luciano, eu fiquei tão incomodado que eu falei, cara, eu preciso arriscar um pouco da minha vida, e ela decidiu arriscar, mesmo numa situação de vulnerabilidade, de largar ali aquele emprego, estudar um ano, investir um pouquinho que tinha guardado num curso, e passou lá, acho que concorreu com 5 mil pessoas e entrou no metrô lá do Rio, né, e aí postou lá o diploma, né, e que passou, e me agradeceu, eu falei, cara, é isso, sabe? Se a gente conseguir ensinar as pessoas a desafiarem a si mesmas, né, de maneira consciente, de maneira saudável, e elas crescerem do outro lado, esse mundo vai ser um lugar melhor, e se o mundo for um lugar melhor, todo mundo ganha, cara. E isso, pra mim, acho que é mais do que eu poderia desejar. Parabéns incrível, pela cara. mudança corajosa, cara. O corajoso, Obrigado. cara, ele é muitas vezes confundido com o louco, né? Porque a gente tá acostumado a ver, poxa, a carreira de maneira linear, um plano de carreira que a empresa te oferece talvez, a empresa te impõe. Você é analista 1, depois de um ano você vira analista 2 e você nem sabe se você quer ser analista 2, sabe? Eu, às vezes, falo com profissionais também que guiam as suas carreiras por comparações com pares que foram promovidos ou que... E eu falo, cara, essa promoção ela encaixa com o teu momento de vida? É isso que você de fato quer? Você tem verdadeiramente essa intenção ou você está olhando para a grama do vizinho que sempre vai ser mais verde? Essas comparações eu acho que elas nunca fazem bem para a gente, né? A gente tem que olhar para dentro, ver o que a gente quer, como a gente constrói a carreira, como ela encaixa na nossa vida e por aí vai. Então, poxa, é legal que você tenha tido a coragem e a atitude é uma coisa que o Alex fala muito, coragem e atitude. Nesse caso não foi só a coragem, foi a atitude também, né, de fazer a transição. Tem um trecho no seu livro em que você detalha um pouco mais também sobre como foi esse movimento. E, cara, eu tenho certeza que está inspirando a nossa audiência, sem dúvida nenhuma, me inspirando. Eu acho que a gente passa muito tempo também associando a nossa imagem, o nosso nome e sobrenome ao nome da empresa na qual a gente trabalha, né? Poxa, eu fui o Thiago do Google, então, enfim, eu acho que quando a gente assume a nossa identidade, eu acho que a gente se descobre também, cara, não só como novo profissional, mas como nova pessoa. E eu acho que você tá no teu Ikigai, né, Lu? Cara, poxa, o mundo precisa, as pessoas estão dispostas a pagar, faz, porra, o que você gosta e é o que você é bom. Caramba, porra, sem dúvida nenhuma, um lugar legal para estar, mas também de muita responsabilidade, cara. Sucesso. Obrigado, Thiagão. É exatamente isso. Boa. Bora, Alex, você ainda tem mais perguntas aí na sua listinha. Eu tenho, mas eu vou deixar para outra conversa, cara. Senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Luciano, já fica o convite aí para esse temporada. Já tá aceito. A conversa tem que continuar. Podcast, cara. O Lu, a gente vai agora para um ping-pong. A gente chama sem pressa, sem pausa. Nós vamos fazer perguntas para você. Vamos te pegar de surpresa, provavelmente algumas delas. Pessoal, isso aqui não é combinado. A gente não manda, nem tem script, nem dá para mandar o script para o Lu antes, porque não tem script. Então faremos as perguntinhas aqui para o Lu. Lu, a ideia é que você responda de maneira curta, direta, objetiva, aí a gente passa para a próxima pergunta. Belezinha? Manda ver. Alex, você quer começar aí? Vamos lá. Um país. Brasil, cara. O Brasil é um lugar absolutamente excepcional. Já viajei para vários países, né, mas o meu coração mora aqui. Né, deixei de mudar de país, né, tive muita oportunidade para sair, para morar fora, para trabalhar na Europa, em Nova York, na Argentina, mas o Brasil, cara, na sua total pluralidade, para mim, é o país. É o país, para mim, que eu acho que pode, quem sabe, um dia ser líder aí em várias frentes para levar o planeta para um lugar melhor. Boa resposta, excelente, inclusive. Um esporte, Lu. Futebol, né? Ainda mais agora Palmeiras lá, campeão brasileiro, mais uma vez. Cara, eu acho que futebol, né, ele tem
Eu falo que se você olhar para o futebol e ter a cabeça aberta de ver todas as camadas que existem ali dentro, cara, a parte psicológica, a parte do coração, a parte do esforço, a parte da preparação, a estratégia, a inteligência. Se você consegue olhar essas camadas, aqui é um puta NBA, cara. Você olha pra aquilo, eu sei que você também é do zero, Thiago, apaixonado é o que nem eu. E liderança, né, cara? Poxa, eu, torcedor do Flu, eu vejo hoje ali o Fluminense ganhando a Libertadores e, cara, eu admiro demais o Fernando Diniz, não só como treinador de futebol, mas também como líder de um grupo, cara, que não é fácil de ser liderado. E o Fernando Diniz ali, cara, para mim uma liderança super inspiracional. Então, além de tudo isso, ainda tem um componente de liderança super importante. Então, futebol, cara, é o esporte. A próxima pergunta é time de futebol, cara, mas você já respondeu, né? Verdão, amigo, campeão brasileiro, antecipado. Um orgulho, Lu, qual é o seu maior orgulho na vida? Minha filha, cara, puta merda. Outro dia eu cheguei em casa, minha filha tem 6 anos. Outro dia eu cheguei em casa e a minha filha, papai escreveu uma história. Primeiro que ela aprendeu a ler e escrever, cara, olha só, a gente queria esperar, que ano que vem que ela vai para primeiro, né? A gente não queria esperar para aprender na escola. A gente tinha curiosa, ficava perguntando, falou, não, olha, você vai aprender, não, mas eu quero aprender a ler e escrever. Lógico, uns erros que uma criança comete, né? Naquela Einstein, mas aprendeu a ler e escrever. E eu cheguei outro dia lá, papai, semana passada, escrevi uma história. E qual que é a história? Olha o título da história. A Fada Medrosa e os Crocodilos. Cara, é nome de livro isso. Nome de livro infantil. E ela conta toda uma história de uma fada que vivia na floresta e tinha os crocodilos, ela tinha medo, e ela foi pra uma festa pra deixar os crocodilos lá. Cara, que pessoa diz? Eu tenho muito orgulho porque eu sou um cara que provoca muito a minha filha. Eu provoco muito, eu cutuco muito pra ela pensar, sabe? Pra ela pensar além da televisão, né? Além das coisas óbvias. Cara, pensa no mundo, pensa nos amiguinhos, pensa como você faz as pessoas se sentirem, pensa o que você quer. Então é meu orgulho, Thiagão. E uma motivação. Incrível. Lógico que minha filha é uma grande motivação também, mas eu acho que os meus leitores, cara, os meus leitores hoje, a minha maior satisfação, né? Acordar e alguém falar, Luciano, vem cá, deixa eu te contar como você me ajudou e não para de fazer isso, porque isso mudou a minha vida. Deixa eu te contar como isso impactou nas pessoas que estão ao meu redor, deixa eu te contar como eu estou me sentindo depois do que eu li isso, depois que eu falei com você, depois que eu li seu livro. Hoje é a minha grande motivação, Alex. É muito tentador tirar um sabático, parar um pouco, né, diminuir. Eu estou com 46 anos, eu poderia já. Eu tenho um espaço de privilégio que eu poderia dar uma bela desacelerada. Mas eu acho que a validação de todas as pessoas que eu olho e vejo e sofrem, né, e não conseguem enxergar as coisas, passar a enxergar, é algo que me dá, desculpa a palavreada, que é um puta tesão corporativo, cara. Me dá tesão de falar, não, vou continuar, tem muita coisa ainda pra gente tocar, tem muita conversa pra gente ter e muitos problemas pra gente lidar. É isso que me dá motivação. Lu, além do Seja Egoísta com a sua carreira, onde que a galera pode ler o que você escreve? Compartilha aí com a turma. Compartilho. Gente, eu tô todos os dias nas redes sociais, né? O meu Instagram é @lucianoresponde, né, que foi um apelido que eu ganhei lá no LinkedIn, porque eu respondi a pergunta das pessoas, e eu tô no LinkedIn também como Luciano Santos. Se colocar Luciano Santos escritor, Luciano Santos mentor, né, vai ser, provavelmente o Luciano é o primeiro resultado. E praticamente todos os dias eu tô lá com algum conteúdo, um vídeo, um pensamento, uma provocação. Não vou falar tudo que vocês querem ouvir, provavelmente vou falar muitas coisas que vocês não querem ouvir, às vezes algumas coisas que vocês não concordam, mas o que eu garanto é que vai ser um espaço de muito pensamento e de expansão de perspectiva. Boa, eu fugi um pouquinho aqui no Ping Pong, que você falou que sua motivação são os seus leitores, então, poxa, que quem está nos ouvindo aqui, ouvindo, e que ainda não segue Luciano, por favor, faça isso agora. Mas voltando para o nosso Ping Pong, seu maior medo, Lu, paralisante, que te imobiliza, do que você tem medo? Eu hoje em dia, nossa, agora eu vou abrir o coração aqui, hein? Dá até um tremelique aqui. Eu acho que envelhecer da maneira errada, Thiago. Acho que envelhecer da maneira errada. Eu tenho repensado muito sobre isso, sabe? Eu falo que eu tava me tornando mais velho mentalmente, né, do que qualquer outra coisa, né? E essa velhice tava me trazendo uns medinhos bobos, né, alguns questionamentos, né? E eu quero envelhecer com sabedoria, né? Eu quero envelhecer saudável, eu quero envelhecer com uma boa alimentação, né, indo pra academia, tendo boas conversas, continuando a ter coragem, né? Eu vou até contar uma coisa boa pra vocês. Eu fui fazer uma trilha de uma cachoeira, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que eu amo fazer.
uma trilha pesada aqui em Cubatão, em São Paulo, tem uma cachoeira chamada Lagoa Azul. Eu fiz a trilha da cachoeira, bem puxada, e chegou lá, tinha uma pedra, né? A maioria das pessoas com 25, 30 anos, e o Luciano lá de 46, e uma pedra de uns 15 metros, o pessoal pulava na água. Cara, isso era uma coisa que eu fazia, sabe, sem nem pensar. Eu subi lá, fiquei com puta medo de fazer aquilo, puta medo, sabe? E era uma coisa relativamente segura, né, de se fazer, e é o que eu faria. Falei, cara, você não vai sair daqui sem pular, cara. Você não vai sair daqui. Pulei, depois subi, pulei de novo. Depois pulei uma terceira vez. E na terceira vez foi muito fácil. E aquilo eu falei, cara, muito cuidado para não esquecer as coisas que te trouxeram até aqui. E coragem é uma delas. E se a gente não exercitar aquilo, se a gente não exercitar essas coisas que fazem a gente ser quem a gente esquece delas e envelhece da maneira errada. Então, meu maior medo é esse, e eu tô trabalhando forte para envelhecer da maneira certa. Perfeito. Um artista que você admira? Cara, o David Bowie. Eu falo que se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse escolher um artista para assistir um show que eu não assisti, eu queria assistir um show do David Bowie quando ele lançou o CD Modern Love, cara. Porque o David Bowie é um cara... Eu falo que ele não é humano, ele é sobre-humano. Ele é uma outra categoria, cara, de existência. Né? Então é um cara que eu admiro pelas ideias, pelo posicionamento dele, por usar a arte para mandar mensagens importantes, tá? David Bowie é o artista, cara. Não. Além de não ter visto o show do David Bowie, cara, qual é o seu maior arrependimento, Lu? Cara, eu acho que não ter me dado o crédito que eu precisava nos momentos certos, sabe? É uma coisa que eu já toquei pra vocês lá no começo do nosso papo. Eu me arrependo muito de não ter virado pra mim em alguns momentos e falar: você merece estar aqui, você fez isso com o fruto do seu trabalho, né? E tenha orgulho do que você conquistou. Eu acho que eu duvidei muito de mim, das minhas conquistas por muito tempo, atribuindo muito mais a sorte, né, do que a talento e trabalho duro. Né? E uma chavinha que eu virei em mim esse ano, e um dos meus maiores arrependimentos, porque isso teve, né, isso, como todos os nossos pensamentos, né, isso teve um certo custo, mas acho que a conta tá paga agora, e um arrependimento que eu tenho, mas que eu já remediei. Uma empresa que você admira? Cara, vou falar uma pequenininha. Tem um cara chamado João Paulo Pacífico, que eu acho que eles deveriam trazer para a conversa aqui. Ele tem uma empresa que chama Gaia, né, que era uma empresa de investimentos, né, que é uma área que a gente sempre atribui, cara, a algo perverso, na especulação, e que ele transformou essa empresa, se não me engano, numa ONG ou non-profit, né, e ela continua sendo uma empresa de investimentos, mas doa todo o valor, né, em prol ali da preservação do planeta, de consciência planetária. Então, cara, é uma empresa que eu super admiro, já falei isso pra ele. Inclusive, é um cara que vocês deveriam trazer aqui nesse papo, cara que tem pensamentos bem diferentes, né, que é só botar vocês dois pra pensar, e a audiência também. Pô, perfeito, você respondeu duas perguntas em um, cara, porque a gente sempre pergunta quem que a gente deveria trazer. Então, obrigado aí por ter antecipado. Mas eu tenho uma segunda sugestão. Gente. Desculpa, vou abusar. Tem uma super profissional incrível chamada Juliana Sawaia. Ela fala sobre felicidade. Cara, essa mulher vai dar um show. Você reserva 2 horas, eu tô avisando. Ela vai dar um show, cara. Olhar para a felicidade de uma maneira prática, exercitável e com alto impacto no mundo corporativo e na nossa vida pessoal. Eu acho os dois nomes incríveis, Lu. Obrigado pela sugestão. Eu tenho acompanhado o conteúdo da Juliana no LinkedIn, é incrível, de fato. E o João Paulo é um super ativista, cara, e eu gosto de empresas ativistas, né, cara? Então acho que são excelentes sugestões. Obrigado. E, cara, por fim, nossa última pergunta aqui. Fora o Seja Egoísta com a sua carreira, que livro você recomenda para Alex, eu e nossa audiência aqui? Eu vou sair do mundo corporativo, tá? Agora. Cara, tem um livro que mora no meu coração, 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Cara, eu li esse livro, eu fiquei alucinado com a saga dos Buendias, cara. Fiquei alucinado. Acho que eu li esse livro, sei lá, em 2, 3 dias. De tão interessante que ele tá, não leio tanto mais hoje, não tem tanto tempo. Mas eu fiquei tão alucinado com aquela história, né? Então eu acho que a gente tem que alimentar outras partes do nosso ser também, né? Não é só seja egoísta com sua carreira, né, coragem para ser imperfeito, não é só coisas sobre o trabalho, mas coisas, né, fantasia, ficção, coisas que fazem a gente pensar por ângulos talvez que a gente, né, nem sempre pensa. Então, 100 Anos de Solidão é a leitura aí que eu deixaria de recomendação para todo mundo. Eu adoro Garcia Marques.
Cara, é muito bom. Concordo. Excelente, Lu. Poxa, eu não queria que chegasse esse momento, mas ele chega. Nós estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, fechando com chave de ouro a primeira temporada do Impossível por Vez. Eu quero agradecer enormemente, Lu, a sua participação aqui, mas também agradecer aos 9 outros convidados que nos deram a honra de compartilhar suas histórias, de se emocionarem aqui com a gente, como aconteceu algumas vezes, de emocionarem as nossas audiências. Nós recebemos, Alex e eu, feedbacks que nos encorajaram a seguir adiante, seja da nossa audiência dizendo, poxa, essa história aqui me tocou de uma maneira que eu não imaginava, e eu falo, caraca, isso é poderoso, quero continuar fazendo. Convidados, outro dia mesmo eu compartilhei com o Anton, um convidado falando, poxa, foi reconhecida no evento pelo seu podcast, caraca, que genial. O Spotify fez há pouco tempo a retrospectiva do ano, e o nosso podcast, alguns amigos mandaram prints me mostrando que o nosso podcast está entre os preferidos ali de alguns amigos. E, poxa, de novo, Alex, esse negócio começou sem grandes pretensões, queríamos reunir amigos, ter esse tipo de conversa que acabamos de ter com o Luciano, e está caminhando para um lugar muito legal. Eu não poderia estar mais orgulhoso e honrado aquilo de poder contar com você, um profissional que eu admiro, sem dúvida nenhuma, aquele profissional que a gente falou de líder, que pode ser tanto, poxa, o fator de insatisfação e infelicidade, quanto de felicidade e satisfação. Você contribuiu muito para a minha felicidade e satisfação. No momento em que eu fazia a transição de carreira para de um mundo completamente off para o mundo on, saindo da casa dos meus pais, mudando de cidade, eu tive a sorte de te encontrar como líder que facilitou a minha chegada a essa cidade. Então, para mim, esse encerramento dessa primeira temporada, ele não poderia ser mais simbólico. Obrigado pela honra, obrigado pela presença, Lu. Mas, igualmente, Lu, estendendo aqui a gratidão também, cara, e uma reflexão em relação a esse papo, para a gente finalizar, é que ao longo da tua narrativa, o que fica muito claro é um nível de autoconhecimento profundo, né? E isso transborda, cara, nas tuas palavras. É um alinhamento que realmente vem de dentro para fora. E isso é muito inspirador, e essa é a essência da liderança também, né? É difícil liderar os outros se você não conhece a si próprio, se você não sabe aquilo que importa para você, se você não está alocando os teus recursos limitados, tempo, energia, dinheiro, para aquilo que importa para você. Então, se isso está desequilibrado, gera aquela sensação de escassez que acaba impactando todo mundo ao nosso redor. E você é o cara que consegue comunicar tudo isso de forma exemplar. Obrigado por fechar a primeira temporada conosco. Imagina, Thiago, Alex, eu que agradeço o convite, e deixo parabéns para vocês também. Vocês precisam ter consciência de como essas conversas podem ser libertadoras para algumas pessoas. Tem uma frase que eu escutei outro dia num evento, né, que às vezes o nosso óbvio é um milagre de alguém. Aí eu falo que é muito importante que a gente provoque essas conversas que às vezes parecem um pouco óbvias, né, em falar, você precisa conversar com o seu líder, você precisa ser protagonista, você precisa fazer isso. Às vezes parece óbvio, mas pro ouvido certo, aquilo é literalmente um milagre. Eu vivencio isso praticamente todos os dias, né, e tenho certeza que com o nível de qualidade dos papos, eu vi o line-up de vocês, a conversa de hoje, vocês vão fazer o mesmo. Então, parabéns aí pelo trabalho. Show. Vamos que vamos. Muito bem, muito galera. Obrigado, gente. Fechando aqui a nossa primeira temporada. Ativa aí sininho, siga o nosso canal, Spotify, YouTube, onde você estiver consumindo aqui esse episódio. Siga o Impossível por Vez. Alex e eu pararemos agora. Vamos aproveitar o final de ano também. Mas voltaremos com tudo em janeiro, com uma nova temporada, convidados incríveis. Então, para que você não perca nada, segue aí o canal e a gente volta a se falar em 2024. Luciano, uma vez mais, muito obrigado. Alex, brigadão, cara, pela parceria ao longo dessa primeira temporada. Tamo junto, vamos por mais. Valeu, galera. Até mais. Mais, pessoal. Valeu.